todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz, ouve, igreja, que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te louvo eu sei, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.
contar para outras pessoas e contar a bondade do Senhor na sua vida? Amém? Se eu perguntar agora se tem alguma coisa que demonstre a bondade do Senhor na sua vida, consegue pensar em alguma coisa? Sim? Sim? Amém? Amém. Então fala, Elisângela, uma coisa. Se fresque. A minha família na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Antônia, alguma coisa que demonstre o amor do Senhor, a bondade do Senhor? Amém, glória a Deus. Irmão Gilberto, alguma coisa que o Senhor tem visto da bondade do Senhor? A fé, desenvolvimento da fé. Isso. Pedrinho. A renovação da força a cada dia para a gente encarar aí, né? Amém. Glória a Deus. Thaís. É Maiara? É. Confundo. Maiara. A minha saúde é da minha família. Glória a Deus. Ju. Saúde, glória a Deus. Luana. A sua vida. Amém. Ei, Bernardo. Você vê Deus nas coisas? Vê? Fala aí alguma coisa que você vê a bondade de Deus, não quer falar. Então vai. Então vai o tio pai, Mateus. Pela saúde. Carol. Amém, amém. Cotia. Graças a Deus em nossas vidas. E aí, Márcio? Fôlego de vida diária. Fôlego de vida diário. Aline. Vamos lá, Aline. Trabalho. Amanda. É isso, glória a Deus. Pastor Mauro, a bondade de Deus. Cuidar diário do Senhor, nossas vidas. Cuidado diário. Estênio. Os livramentos que a gente não vê, né? E aí, Kenzo, onde você vê a bondade de Deus na sua vida? Lucas, a saúde. Pastora Lília, na minha igreja. Amém. Na minha igreja, hoje a bondade de Deus. Amém. Dalton, 60 anos. 60 anos. Que bondade do Senhor. É isso. Isso está impactando tanto, gente. Pastor Denis. Minha família na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fabrício. Gratidão. A gente tem ainda, além disso tudo, tantas coisas que o Senhor faz e que a gente às vezes não consegue contar, não consegue ver, mas a bondade do Senhor tem nos seguido dia após dia. Eu vi ontem a bondade do Senhor em ver tantas pessoas entregues ao Espírito Santo para sentir a bondade dele. Glória a Deus. A bondade dele além de tudo isso. Por isso a gente vai cantar com uma oração. És fiel em todo o tempo. Como uma oração, feche seus olhos e vamos dizer para Ele. Vamos dizer para Ele que nós sabemos da fidelidade dele em nossas vidas. Amém? Aleluia. Bendito seja o seu nome, Jesus. Receba, Senhor, essa nossa oração, Pai. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Senhor, e andando sobre tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Agora que você já declarou a bondade do Senhor, olha para o irmão do lado e fala para ele: meu amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Para mais uma pessoa, vamos lá? Amado, eu desejo bem em todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Glória a Deus, e as palmas podem louvar ao Senhor. Aleluia!
aqui que você pode ficar alegre. Aliás, pode ficar em outros lugares também. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos. Isso. Agora, Pedrinho, eu vou pedir para você vir para frente, senão não vai funcionar a minha dinâmica. Fica aqui do lado do irmão Gilberto, depois você pode ir. Você pode ir para trás se quiser. Todos com olhos fechados. Agora, toca com o olho fechado na pessoa que está do seu lado. Só toca assim. Você vai ter que ser atrás, hein? Com o olho fechado. Isso. Tá com o olho fechado? O que você está sentindo? Calor? O corpo da outra pessoa? Agora eu queria que você imaginasse que não é a outra pessoa que está te tocando, mas o toque do Espírito Santo. Um toque amoroso, um toque cheio de graça, de misericórdia. É esse toque que nós precisamos para seguir. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos sentir o teu toque, Jesus. Aleluia. Que expressa a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver na tua graça. Não quero tocar, só na tua hora. Eu quero tocar, onde o filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. Chama a Elisângela para vir aqui. Vem cá, Elisângela. Apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. No começo. Apaixonado, quero te dizer palavras que expressa a vontade do meu coração, da intimidade da adoração. Como um filho eu quero abraço, envolver na tua graça. Não quero tocar, só na tua hora. Eu quero tocar, onde o filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração.
tem, ele vem cantar aqui. Esse Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Caminha contigo, de noite ou de dia, redações
investimento feito naquele lugar, para o nosso lugar, para o nosso assim. E aí eu aprendi duas coisas lá, de formas que a gente também... Na verdade, três formas que a gente pode ajudar de jeito mais simples, e talvez a gente não faça. Um deles, existe um fundo municipal para criança e adolescente, no qual a gente pode direcionar parte do nosso IR para este fundo. Na verdade, já paga o IR, e ele vai direcionar, se não me engano, 1%, está valendo aqui agora do seu IR, pode ser direcionado para lá. O GRAAC sempre coloca projetos para utilizar esse fundo. Eles vão, através desse fundo, eles vão fazer a troca do equipamento de radiologia, trazer um equipamento mais eficiente, moderno e preciso, porque tem um cuidado muito grande com a precisão de como é aplicada os efeitos, para que ele fique só exatamente no tumor e não tenha nenhum impacto, não tenha que tirar nenhum órgão, um pedaço de órgão ou membro eventualmente. Então, 100% da troca deste equipamento, que é caríssimo, vai ser feito através do FUNCAD e a gente pode contribuir. Já paga IR, é só questão de na hora de você declarar seu IR e você direcionar 1%. Então, um jeito bom da gente apoiar. Outra forma que eu aprendi lá, ele tem uma característica de hospital dia. Então, como é que funciona isso? Ele funciona de segunda a sexta, fortemente durante o dia. A ideia é que as pessoas passem o dia lá e voltem para casa. Existe internação? Existe, casos específicos, mas o ideal é que as pessoas continuem o tratamento nas suas casas, tem todo o apoio, famílias que vêm de longe, tem parceria com Casa Ronald, alguns outros lugares para as famílias ficarem juntas e tal, mas se precisar vai ficar internado. Mas no final de semana, o hospital ele é vazio. Praticamente não tem crianças, são casos específicos. Ou uma emergência, tem ambulatório, tem uma equipe clínica lá, mas ele funciona, ele fica vazio. E ele tem toda a parte de exames de imagem. E o que eles têm? Parceria com diversos convênios, talvez o meu e o seu convênio passe no GRAAC. E você pode fazer o agendamento para fazer os seus exames de imagem no hospital do GRAAC. Sábado, domingo e feriado. Sábado, domingos e feriados. Então, de semana ele fica para as crianças, sábado, domingo e feriado ele abre as agendas. E à noite também. À noite também. Eles abrem as agendas para quem tem convênio fazer os exames lá. Então, é um jeito de rentabilizar o hospital para investimento nas crianças. Então, é uma segunda forma. E é uma outra forma que tem, por exemplo, tem uma plaquinha grande, essa área de radiologia, a gente, como não tinha criança aqui, a gente entrou, conheceu todo o espaço e tal. Tem uma placa grande, ele foi doada, esta máquina que está lá, pela Droga Raia. Então tem várias empresas que ajudaram lá. E da onde veio a doação da Droga Raia? Da revistinha que eles oferecem e que a gente nunca compra. E ele falou que ali foi determinante para melhorar o índice de eficiência do tratamento dentro do GRAAC, porque eles, dentro do processo de tratamento, eles não tinham radiologia. E aí eles tinham uma parceria com um outro hospital no Morumbi, então eles tinham que deslocar as crianças lá para o Morumbi para fazer. Só que só liberavam isso na madrugada. Então, um dia que chegavam os pais, sei lá, 2 da manhã, para subir num ônibus ou numa van, numa ambulância, para ir para lá, usava aquela janelinha de horário e tal. E aí não tinha toda a experiência no ambiente lúdico. Então, eu estava explicando. A Frozen, por exemplo, é muito gelada a sala, vai lá com as crianças. Tem toda uma dinâmica, né, para que tenha um envolvimento maior. Então, cada um escolhe o seu super-herói que quer estar junto, eles colocam um boneco, tem todo um trabalho para a criança se sentir bem, porque ela não pode se mexer. Imagina uma criança ficar 10, 12 minutos ali sem se mexer. E eles evitam ao máximo a sedação. Então, tem todo um trabalho feito e falou que melhorou muito a eficiência dos tratamentos com esse equipamento que você trocava. Ele falou que esse investimento veio, por exemplo. Então, ele falou que foram 3 dicas que eles deram para se vocês puderem multiplicar, assim eu faço. E o outro é o Mac Dia Feliz, do McDonald's, que vai ser agora em agosto, inclusive dia 23. As crianças aqui da igreja vão ganhar um vale McDonald's, a gente comprou lá já antecipado. Então, e aí os pais vão levar as crianças e vão ter que pagar lá a batata frita, ou comer outro McDonald's, mas é uma outra forma da gente fazer. Big Mac. Big Mac, isso, Big Mac. Então, as crianças da igreja vão receber um vale Big Mac. Amém? Os adultos quiserem levar as crianças, é só comprar o seu Big Mac. Mas achei que era importante, assim, é uma orientação prática, mas é coisa do nosso cotidiano que a gente pode fazer. A gente já coloca o nosso investimento em algum lugar, passa o exame, algum laboratório ganha dinheiro com o exame,
Né? O meu fundo de IEC, o meu IEC já vai para algum lugar, então se eu consigo direcionar, a gente consegue fazer. Amém? Quer orar para as crianças? Quer ficar para mim? Vamos para subir, crianças. Nossa, só de meninos hoje. Clube do Bolinha com a tia Luluzinha. Tudo bem? Junta ali com seus amigos, tudo bem? Estenda as mãos para cá. Um dia, ainda virá. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada. Que a pastora Mari possa, Senhor, desfrutar de um momento glorioso na presença do Senhor ao lado desses pequeninos. A Tua palavra nos orienta fortemente que nós devemos investir tempo de qualidade, orientando, Senhor, ensinando sobre o amor de Cristo às nossas crianças. E que eles crescerão de forma a não desviar da Tua palavra. No nome santo de Jesus nós os abençoamos para uma manhã extraordinária na presença do Senhor. Em nome dele nós agradecemos. Amém. Antônio, posso te fazer uma leitura de um versículo? Ju, gente, Josué, acho que é 24:15, se eu não me engano. A paz do Senhor. Amém. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos ler todo junto o finalzinho dessa aqui? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou ficar caindo no skate. Vem. Fazer no final. Fazer no final. Vamos fazer vários. Vem cá, pastor. Vamos ouvir. Paz do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. A nossa igreja tem uma característica interessante de falar sobre dízimos e ofertas, que fala sobre o amor do Senhor, o entendimento sobre isso. Se você não entendeu, não faça. Eu acho isso maravilhoso, mas eu gosto sempre de todas as possibilidades que nós temos e o que a Bíblia nos dá também. E tem uma outra característica importante dos cristãos, que é a obediência. O que significa obediência? É você fazer alguma coisa que você duvida, não concorda, mas que veio de alguém com autoridade, você acaba fazendo. E essa semana eu estava tratando com uma mãe, e o desespero dela, que o filho não obedece, bererê, e eu sempre ouço isso de alguma maneira. Que meu filho é adolescente, que meu filho mais velho, quando eu estou cuidando de alguém, ou até que alguém da minha equipe não faz as minhas orientações, que não deixa ser obediência. E na igreja também, o nosso Senhor, como um Pai amoroso, também nos orienta a obedecer. Então, eu queria abrir, se você puder, Deuteronômio 17, 12 a 16. Esse texto fala sobre a obediência quando nós entendemos a questão dos dízimos e de ofertas. Então, na verdade, o ideal, o maravilhoso é que a gente oferte entendendo, dedicando ao Senhor, entregando a Ele em sabedoria, em alegria, em desprendimento. Mas talvez o seu processo seja iniciado em obediência. Então, até na escola dominical a gente estava conversando algumas coisas, e até eu falei do exemplo de alguns pais que precisam obrigar os filhos a ir para a escola, ou obrigar os filhos a ir para a faculdade. E aí, às vezes, a gente tem vontade de catar o cabelo dos filhos, né? E falar, você tem que ir para a escola. Escola não é uma coisa que se negocia. Faculdade não é uma coisa que se negocia. Mas
tem alguns pais que meio que, tá tudo bem. Quando o pai depois percebe que deveria obrigar o filho a fazer isso, ele fala, nossa, mudei. E essa é a grande bênção de estar na casa do Senhor. Aprender coisas novas todos os dias. Amém? Amém. Então, o caminhar do Senhor é o tempo todo eu entendendo e descobrindo novas formas de viver ainda melhor com o Senhor nesta terra, nesse tempo. Amém? Então esse texto, 7:12... Não, 7. E esse texto, e eu queria que alguém, abre para mim, amor, por favor, Tiago 1:22. Que aí a gente lê esse também, é rapidinho. E a gente vai ler para finalizar Malaquias 3:10, que todo mundo sabe decor, que alguém pode abrir, se quiser, por favor. Foi? Diz assim, será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprides, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. São promessas do Senhor sobre guardar, sobre obediência. Tudo bem? Aí ele continua, amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. E aí o último, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Aí, só volta lá no 12, ele diz, será, pois, que se ouvindo estes juízos, ou seja, estas orientações, estas ordenanças, você pode desfrutar disso, porque é muito importante a gente entender a obediência. Eu falava para os meus filhos que quando eles me obedeciam era estratégico, que eu parava de brigar, 2 vezes que me obedece eu já relaxava, né? E aí o filho fica teimando, para de teimar, obedece, você já me enrolou. Só que nessas 2 ele já percebia que era legal. Então a gente tem que ter estratégia e a Bíblia nos ensina em vários aspectos sobre obediência. Vamos Tiago 1:22. 1:22, isso. Sobre obediência também, sobre a experiência e o resultado da obediência. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não só na questão de dízimos e ofertas, mas em tudo que a Bíblia traz, o que a gente já ouviu aqui hoje, para a gente parar de se enganar. Senão a gente está perdendo tempo. Mas por que perdendo tempo? Eu não vou para o céu, vou, mas aqui na terra você pode ver tantas coisas, como tem essas promessas aqui, de amor, de abundância, de ventre abençoado, de empresa abençoada, de saúde abençoada, diante do que, irmãos? Da obediência, de ouvir, mas praticar. Não é só, eu sou cristão, mais ou menos. Isso é só bobagem. Se você é cristão, mais ou menos, você só desfruta mais ou menos. É você ter um carro, né, e só colocar gasolina ruim. O carro é uma potência e você faz mais ou menos. O que vai acontecer com o seu carro de gasolina ruim, Salvador? Vai ficar ruim. Ou você vai andar 2 quilômetros e parar. Aí você ganha uma Mitsubishi, sei lá, um carro bacana, e você tem um Deus que te ama, mas ele te orienta. Porque um carro precisa de algumas orientações. Ele precisa de gasolina, ele precisa de óleo, ele precisa pôr ar no pneu, ele precisa tomar banho, né, para ficar decente. Tem todas as orientações para qualquer coisa ficar bom. E a palavra de Deus não pode ser diferente. E às vezes nós, cristãos, só temos preciosismo com tantas coisas e com a palavra de Deus não, porque né, até o rapaz que falou ontem, eu pensava, não pega nada. Gente, tudo pega, tudo é bênção. E aí, de onde vem a experiência da obediência nos dízimos e ofertas que eu queria propor a vocês, ou alguém que ainda não entende? Pastor, eu ainda não entendi, eu ainda não conheço, eu ainda não entreguei como é nos ensinado, que também é fundamental, mas nós temos a outra parte. Se você não entende, se você ainda não reconhece, ainda não entrou no seu coração, ainda não tem alegria nisso, faça por obediência, por estratégia. Eu quero entender se é verdade o que eles falam ali. O pastor Mauro sempre fala que é para a gente ouvir e buscar saber se é verdade mesmo. Então, você quer ter uma experiência diferente em relação a quê? A dinheiro, as suas finanças, o seu trabalho, a portas abertas, a continuidade do Senhor, a fazer a sua vida ser multiplicada, porque o dinheiro às vezes escorre e você não sabe de onde é. Você às vezes dá oferta, às vezes não dá.
Dá pra gente pagar aluguel e às vezes não? Dá pra pagar a luz? Aí eu pago esse mês, mas eu fico uns 2 meses sem pagar. O que acontece com a luz? Corta. O Senhor não vai cortar as bênçãos da sua vida, mas você vai perder as promessas ligadas àquela orientação e àquela obediência. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, só para encerrar aquilo que todo mundo já conhece, que é Malaquias 3:10. Trazei todos os dias. O que é isso? É uma orientação? Ou é uma ordem? Então, é uma ordem. A gente gosta da parte da Bíblia onde tem o Senhor vai te dar abundância, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te guardar, mas para isso, tudo tem uma estratégia. E uma das estratégias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, lembra da estratégia da obediência? Eu vou fazer porque eu sou esperto. Não é porque eu já tenho meu coração em paz ou meu bolso em paz. Vamos testar? Trazei e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Então eu queria convidar aos irmãos que já entendem para talvez fazer uma ordenança maior, ainda mais o coração, não só o dízimo, mas a oferta, que é um complemento da sua vida. E aqueles que não entendem ainda, para testar a obediência do Senhor segundo a própria palavra dele, não a nossa, mas o que a Bíblia nos orienta. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém. Amém. Eu vou perguntar de novo, tá? Não tem problema não. Estamos em poucos, mas dá para fazer um barulho, não dá não? Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos entregar a Ele e viver as suas promessas nessa área também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por cada um daqueles que tem entendido a tua palavra, Senhor, em obediência, em fé, tem feito prova de ti, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada uma das famílias aqui representadas. No nome santo do Senhor nós agradecemos. Amém. Aleluia. Lia, ora pela mensagem. Coloque a mão aí no seu coração para que o Senhor fale direto aquilo que você precisa, não o que você quer. Que Ele entre como remédio do céu para a sua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, o teu filho se preparou para entregar aquilo que o Senhor tem para nós. Quero pedir, Senhor, que o Senhor o encha ainda mais de autoridade e de poder ao falar conosco. E a cada um de nós que sejamos abertos e prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem, que nos trará cura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Pode tomar no seu lugar, tomar no seu assento. Nós estamos no mês de junho. O mês de junho Deus nos deu uma visão, nos deu uma orientação, e nós estamos falando sobre família. Então hoje é o último domingo do mês de junho, nós vamos falar sobre família. Coloca aquele texto de Josué que a irmã Antônia leu para a gente. Ele é muito interessante, aquele texto, porque Josué, ele foi aquele que adentrou a terra prometida liderando o lugar de Moisés. E quando o povo entrou ali, ele começou a se misturar com outras regiões, outros povos de outras regiões, e começou a ficar. Tá tudo bem aí? Estou dando um suporte? Usuário de Mac, ele é chique, ele só sabe usar o Mac. Esses crentes Nutella é tristeza, né? Isso aí, hoje eu salvo ele aqui, que ele tá difícil, viu? Ele já estava indo buscar o notebook dele lá no. Vou pegar o meu notebook, que é só você mexer no meu. E aqui ele faz uma declaração muito dura ao povo. Ele falou assim: ó, eu não sei de vocês, parecem mal ao olho do Senhor, mas escolhe hoje quem é o Deus de vocês. Aqueles que têm influenciado vocês, o Deus dessa terra, vocês decidem. O que eu sei é uma coisa só: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante porque aqui tem uma posição clara, e aí tem um líder posicionado, entendendo quem é o Deus dele. E a gente olhando um pouquinho para a história de Josué, a gente vai perceber que ele é diferenciado. No momento em que foi enviado os 12 espias para olhar a terra, havia 2 que entenderam que Deus havia dado como promessa e que eles tinham ousadia de entrar lá, porque sabia quem era o Deus que ele e a família dele serviam. Haviam 10 que falaram: não, a terra é boa, o fruto é bom, é como o Senhor falou, mas já tem um povo lá que vai esmagar a gente. Eu não tenho coragem, vou ficar no deserto, estou confortável no deserto. O deserto é bom, eu já aprendi, nasci aqui, morri aqui, 40 anos no deserto. A nossa sandália nem gasta, não preciso nem plantar, cai maná, que vida boa. A gente fica andando em círculo, não sabe onde vai? Verdade, mas tá bom. É interessante que muitas vezes a gente não se posiciona, a gente se acomoda em coisas que não fazem sentido. E aí quando a gente pega uma pessoa posicionada no Senhor, a gente entende que o valor de família é muito importante. Porque a família é o plano de Deus. E ele se posiciona e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece é que no tempo de hoje, 2025, a gente vai ter diversos de nós sentados em cadeiras de igreja, frequentando cultos e não se posicionando. E não posicionando a sua família onde deve estar. Eu amo a forma como Deus descreve um casal. E eu digo que ele descreve esse casal porque eles são citados, se eu não me engano, 7 vezes na palavra do Senhor, entre o livro de Atos e Romanos. 7 ou 8, agora me falhou a memória. E todas as vezes que este casal, essa família, ela é citada, é sempre os 2 juntos, nunca separado. Você sabe de que eu estou falando? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. É interessante a unidade que Deus demonstra através da sua palavra na vida deste casal. Diz que eles trabalhavam juntos, que eles eram formadores, criadores de tendas.
E tudo aquilo que eles faziam juntos, como um só corpo. Eles não eram dois, eles eram um. A palavra de Deus diz também que eles eram servos e que eles tinham domínio sobre a palavra do Senhor e que eles eram discipuladores de outros. Então lá na frente a Bíblia se referencia a um homem treinado e que é um líder de igreja, que é Apolo, e ele foi discipulado na casa de Áquila e Priscila. E a Bíblia ainda diz algo mais extraordinário, que a casa deste casal, aonde está essa família, forma uma igreja do Senhor. A gente começa a entender que aqui tem um casal posicionado. Não há nada de ruim citado na vida desse casal. As poucas menções feitas na Bíblia dele é o que eu gostaria que a Bíblia falasse de mim, se tivesse falado. Quem é o Salvador? Falou, o Salvador é a esposa da Mara. São servos do Senhor, profundos na palavra. E a casa deles é templo santo, onde as pessoas são discipuladas. Eu ficaria muito feliz. Porque aqui ele está mostrando e entendendo que há uma família centrada no Senhor e que tem o valor da palavra, do conhecimento de Cristo Jesus e que tem uma vida transformada e harmônica. É fácil casar? Imagina se você mora junto, você trabalha junto, você tem um ministério junto e na sua casa ainda funciona uma igreja. Tem minha admiração esse casal. Mas tem uma graça, misericórdia do Senhor na vida deles. Mas eles se posicionaram. Eles entenderam. Que a família... Coloca Gênesis 2:24. Porque a gente precisa entender qual é o plano real de família, conforme diz a palavra do Senhor. E nós devemos buscá-lo. Não que seja fácil, mas é possível. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só? O que eu tenho visto e o que eu tenho observado é que existem muito casamento, muita união, onde é múltiplas carnes. Até porque existem homens oscilando nem sabendo quem ele é, mulheres oscilando sem saber quem ela é. Como é que vão conseguir ser um só, se nem se entenderam sozinho? Às vezes a gente tem intenção e esperança no casamento, que no casamento conserta, vai amadurecer. Não, amadurece primeiro, entende primeiro, depois casa. Vai ser muito melhor. E os jovens? Não adianta juntar um problemático com outro atrapalhado que vai dar confusão. Resolve seus problemas, resolve seus atrapalhamentos. E depois vira uma só carne. Mas isso também não pode ser desculpa para a gente não dar um passo adiante. Porque é plano do Senhor. Uma família posicionada, entendendo quem nós somos. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Eu gosto de fazer pesquisas por aí. E agora ficou muito mais fácil, a gente tem muito mais ferramentas de pesquisas. Eu falei, comecei a levantar quais são os principais fatores e aspectos mapeados na comunidade de hoje, na nossa realidade, que mais destrói a família. Qual vocês acham que foi o número 1? Uma família qualquer. Qualquer? Celular? Comunicação. O celular talvez até influencie a comunicação. A tecnologia é um deles, a gente vai chegar na tecnologia. Comunicação. Falta de comunicação ou comunicação de má qualidade, não adequada. Como já diria aquele profeta, o Chacrinha, né? Quem não se comunica se comunica. Mas você não está na piada, é só brincadeira. Tá? Mas é importante a gente entender que a gente precisa ter sabedoria no espírito na comunicação. E comunicação, o primeiro fato é estar presente. Ter uma audição intencional naquele lugar. Um ouvido ativo, um olhar ávido, uma presença ali dentro. O celular atrapalha a comunicação? Com certeza. Fala comigo alguma coisa, Elisângela. Pergunta qualquer coisa. Eu vou trabalhar amanhã? Uhum. E depois de amanhã? A senhora almoçou Desculpa. hoje? Hã? Já almoçou? Perguntou o que mesmo? Acontece isso na casa de vocês?
a sensação que a pessoa tem quando ela fala com alguém com essa educação que eu estava aqui agora. Comunicação. Agora, se eu tenho um linguajar rude, duro, sarcástico, quando está tudo bem, vai funcionar. Mas se pega num dia mal, será que eu fiz a leitura correta do tempo, do movimento? E se essa brincadeira pega numa ferida que eu já tenho de algum lugar? Quando um só ri, é brincadeira? A gente precisa ter uma sabedoria, uma inteligência do Espírito na comunicação. Eu preciso me importar com o outro, eu preciso de fato entender o outro. Olha o que diz Provérbios 15:1. Tem 10 para cá. A resposta branda desvia o, mas a palavra dura suscita a. Lá em Tiago diz que a gente deve ser tardio a irar-se. Que nós devemos ser pacientes, bons ouvintes, entender. As pessoas não são igual a gente. Outro dia, na verdade eu tenho agora nesse período estudado com a juventude da igreja na escola bíblica dominical sobre Davi. Davi na sua família é bom ou ruim? Ele é péssimo. Segundo a Carol, ele é péssimo. Ele manda muito mal. Mas ele tinha um coração segundo Deus. Era o cara. Mas era péssimo, né? E é interessante que tem um problema de comunicação muito sério na relação familiar de Davi. Ele fica sabendo que o seu filho violentou a sua filha, que era meia irmã desse filho, porque ele tinha várias mulheres. E tudo que ele faz é irar-se. Estou bravinho. Mas não se posiciona, não conversou, não resolveu, não trouxe ali, não colocou todo sentado. Peraí, que palhaçada é essa? Na minha casa não. Vamos entender. E ele gera um sentimento de raiva, de ira em um dos seus filhos, que viu a sua irmã ali ser violentada pelo meu irmão. Sabe o que ele faz? Mata o irmão. Imagina se tivesse acertado a comunicação lá, talvez tivesse resolvido. Tivesse acertado a comunicação antes, talvez não tinha tido nem a violência prévia. Comunicação. Qual é o impacto da sua comunicação e a forma como você tem tratado as pessoas na sua casa? Eu falei aqui de relação homem e mulher, eu falei aqui de relação pais e filhos, filhos e pais. Qual é o tipo de comunicação que você tem tido? Ah, mas eu falo baixo, mas palavras duríssimas. Eu mato na uma, eu não deixo passar uma. Misericórdia. Segundo ponto. Sabe qual é? Ainda não é o celular. Qual é o número 2? Uma dica? Não. Prioridade material e trabalho ao invés da família. Pessoas que se dedicam mais à sua carreira, a ser alguma coisa baseada no que tem, no que veste, no que usa, onde vai, onde frequenta, do que a sua família. É interessante que, para esse mesmo Davi, lá em Deuteronômios, tem uma... Esse mesmo Davi não, na verdade, com os reis todos, existe uma orientação de Deus falando que quando eles fossem para a terra prometida, seria dado um rei. E que esse rei, vai lá em Deuteronômio 17, esse rei, ele seria alguém ali das tribos, que seria alguém próprio, levantado por Deus, mas que ele deveria tomar cuidado com duas coisas principais. Uma é acumular riqueza, muita prata, muito ouro, que ele não precisaria. E a segunda era não ter muita mulher. A preocupação de Davi passou longe desses dois. Você percebe a confusão que deu na família. A gente muda o nosso centro de prioridade. Quando a gente olha, por exemplo, Abraão saiu firme e forte numa visão. O seu sobrinho Ló saiu
Às vezes dá uma confusão, né? Você fala uma entalhada na Bíblia, às vezes você fala, deixa eu só confirmar. Seu sobrinho Ló vai junto. E aí chega um determinado, está muito difícil aqui, ó, tem uma terra muito boa para lá. Vamos separar, que eu quero me dar bem nessa vida. Está muito ruim essa. Deus ia para um lugar aqui que não chegou ainda, não sei como é que é, não sei o que vai ser. Aquele filho da promessa não veio ainda. Roubada, estou fora. Eu preciso fazer algo diferente. E ele vê um lugar bonito e falou: eu vou para esse lado aqui, ó, com essas bandas de cá. E ele vai dar em Sodoma e Gomorra. Escolha boa para a família, disse sim. E a gente sabe o final trágico da conversa. Lá em Provérbios 15, 17, quando ela abre, Mateus 6, 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão. Davi tinha um coração segundo Deus. Então ele tinha verdade, Deus sobre todas as coisas. Mas depois ele misturava ministério e trabalho aqui na frente e família lá embaixo. Deu um desequilíbrio. E a ordem não é essa, né? É Deus, domésticos da fé, família, ministério, obra do Senhor e trabalho. A gente precisa entender as ordens de prioridade. Melhor é a comida de hortaliça, comida simples, onde há amor, onde há presença, onde há respeito, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, às vezes, para a gente produzir muito, para a gente ter muito, a gente precisa gerar um momento de ausência. E nós homens fazemos muito disso. E hoje em dia, nessa vida moderna, as mulheres também. E a gente não tem tempo, e quando tem tempo, é um tempo de péssima qualidade, porque estamos exaustos, cansados. Outro dia eu vi um testemunho de uma mulher, e ela super ativa na liberdade feminina, em construir, em fazer e tal, e se converteu na palavra, estava ali, mas seguindo com a... E aí ela terminou de fazer a comida, e aí o Espírito Santo falou para ela assim, ó: sirva o teu marido. Faz o prato dele do jeito que ele gosta. Sirva ele. Para ela aquilo era uma humilhação. Pô, ele tem 2 mãos, ele tem 2 pernas, a comida está na mesa, ele vai lá e põe e sirva. Sou empregada de ninguém aqui. E ele na cabeça dela: sirva o marido. E ela serviu. E a primeira coisa que viu foi a filha: mãe, que lindo você servindo o papai. E ela falou, e o desinfeliz falou: nossa, tão bom, você põe de novo. Mas ela entendeu a importância, a transformação da casa quando ela assumiu um papel de servir, mas não no sentido de ser submissa ao marido, de ser ali triturada, não é isso. Ela entendeu a proteção e o papel, ela falou: o Espírito Santo tratou muito comigo, e a minha vida transformou quando eu servi um prato de comida para o meu marido, depois de anos casado. Eu falei: eu trabalho, pago as contas, ele fala, ele que se vira. Numa visão lógica está errado? Não. Numa visão cristã está errado, muito errado. O homem pode servir? Claro que pode, deve, inclusive. E o terceiro, alguém tem ideia? Os que estão acordados só. Agora sim, tecnologia. Agora não tem nenhum exemplo de celular na Bíblia. Porque esse é um problema do nosso tempo. Algumas situações elas são atemporais, mas outras elas são específicas para determinadas gerações. E esse é algo que nós devemos entender. E nós precisamos entender as nossas conexões. Deus, ele dá uma visão muito clara que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo é: a nossa conexão prioritária é com o Pai e com o próximo. Quem é o mais próximo de você? Quem é a pessoa mais próxima de você? Não é seu marido. É muito doido isso. Sabe quando vai seu filho? Embora. Sabe o que vai ficar? Seu marido. Você tem um papel importantíssimo na vida dele, mas você só ama com o seu marido. Esquisito, né? Mas você ama seu filho e deve amar seu filho, não é isso?
gente precisa entender que nós devemos ter uma relação, e nossa relação não é com as redes sociais. Nós devemos relacionar com as pessoas virtualmente falando. Nós devemos ter uma relação pessoal. Tem um GPS que a gente precisa se conectar, tem um Waze do alto que a gente precisa se conectar. Lá em Provérbios 16:9 diz assim, né? Que o homem faz os seus planos, mas o Senhor que guia os seus passos. Quem diz a rota, quem corrige, quem orienta, quem diz para não vai por aqui, não vai por ali, muda o caminho. Seu destino vai ser diferente do que você imaginou. É o Senhor. Essa é a tecnologia que ele tem que usar. Mas a gente precisa estar muito atento. E além disso, a tecnologia ela pode ser uma baita porta de entrada para problemas. Imagina alguém ter dificuldade com a sexualidade, com o desejo descontrolado. Muito facilmente na rede social você vai ver homens e mulheres com pouca roupa, bonitos, sensuais, fazendo sensualidades, e aquilo pode mexer com a sua cabeça. Outro momento você vai ver, você tem uma dificuldade com álcool. E você vai ver festas, celebrações, e tudo é regado a álcool. De repente é com a música, com algum tipo de linguagem, isso vai te influenciar. Dependendo do tipo de linguagem que você ouve, depende do tipo de situação que você está escutando, vai ser aquela que você vai colocar dentro da sua casa, e aquele quando a comunicação vai estar ali. Tecnologia. E o próximo? Aí sim, desrespeito e crise conjugal. Eu sei que tem pouco tempo, mas eu vou ler direto. Efésios 5, 22 até 33. Eu vou ler de uma vez aqui. Eu vou ler aqui com a família do Mateus, e seu lá, Mateus. Vou ler com vocês. Olha o que diz a Bíblia, muito doido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Agora que vem um grande segredo. Eu falei que ler direto, né? Mas com o marido, conforme diz a Bíblia, eu até queria ser a mulher para sujeitar. Agora, se você não tiver um marido, conforme diz a Bíblia, é impossível sujeitar um homem. Presta atenção, homens, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então o papel de ser o próprio Cristo na sua casa, não no sentido de salvador da casa, mas no sentido de postura, de amor, de entrega, de doação. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Continua lá. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor de morte, é um amor de entrega, é um amor até as últimas consequências. Não há nenhuma prioridade maior para o marido do que a sua esposa. Não há. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está debaixo da liderança de um marido desse, deve ser muito bom. O difícil é ser um marido desse. E aí, homens, presta atenção. Está com vocês a responsabilidade. Mulheres, ensinem os seus maridos também. Comunicação é importante. Falando de comunicação lá, ensinem vossos maridos. Continua mais um pouquinho. Era até o... Até o 33. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí seu filho vai ser carne com alguém. Para a honra e glória do Senhor. Por isso, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Simples assim.
Sai do celular. Crises conjugais. Seja este homem, seja esta mulher. Feche os teus olhos para Satanás. Feche as entradas. E vive uma família saudável, posicionada em Cristo Jesus. Qual a sua prioridade, Mateus? De manhã, de tarde, de noite. Qual a sua prioridade, Pedrinho? Esposa. Qual a sua prioridade, Edson? Esposa. Vou perguntar para o Antônio. Qual a sua prioridade, Marcinho? O quinto, qual vocês acham que é? Finanças. E má administração do dinheiro. Já começa com o meu dinheiro e seu dinheiro. Deu 18,73 para você e 18,73 para mim, um café da manhã na padaria. Eu estou rindo, mas eu já vi isso acontecer. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de... É um Deus aí. A Bíblia chama o dinheiro de Deus, de mamon. Quando a gente é apegado a mamon, a gente é desapegado de Deus, das coisas de Deus. O dinheiro só é um meio de sobrevivência. Nada mais do que isso. Ele me serve, não eu a ele. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Salomão, para aumentar a sua riqueza, teve 700 mulheres. A Bíblia diz que no final da vida, ele se desviou e ele adorou Deus das mulheres, de uma dessas mulheres por aí. E era um homem sábio, sim ou não? Era sábio, mas era meio burro, né? Como é que dá para ter 700 por unidade? Não dá, né? Sexto, conflitos de geração. E aí a gente vai ter que acertar a comunicação que a gente já falou, a gente vai ter que acertar aqui o posicionamento, entender o nosso papel. E aí para filhos, a palavra de Deus diz assim: não interessa se você entende seu pai, se você não entende, não interessa se ele pisou na bola com você ou não, não interessa se você foi violentado inclusive, porque ela diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, para que sejam longos os seus dias aqui na terra. Não existe conflito geracional. Nós, filhos, honraremos os nossos pais, se nós entendemos quem é a palavra, independente da não é circunstancial. E para filhos diz assim, para pais diz assim, Colossenses 3:21. Vós, pais, não, para que não percam o ânimo, para que não desanimem. E aqui é passar do ponto. Aqui não é dar um puxão de orelha quando precisa, não é dar uma correção, porque a Bíblia nos ensina sobre a disciplina. Mas nós precisamos entender o momento, nós precisamos amar e orientá-los. Precisamos encontrar paciência, precisamos ouvir, ter comunicação, entender o novo contexto, mas aplicar em qualquer contexto, com todos os valores que diz a palavra do Senhor. Porque ela nos livra de tudo e qualquer mal. O sétimo, deixa eu ver quanto tempo tem. Falta de perdão. Efésios 4:32. Estou pulando uns aí, tá? Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, como também Deus nos perdoou em Cristo. Outro dia, eu acho que eu contei aqui para vocês, essas conversas, eu fui num velório, e aí tinha uma moça lá, nunca a vi na vida, só vi naquele dia, não sei quem é,
Mas ela fez um comentário que eu achei bastante emblemático. Porque ela começou a falar assim: eu já perdoei, mas não esqueço. Nossos pais já morreram, não preciso ter relacionamento. Imagina que estivesse falando de um irmão. Aí eu te pergunto, perdoa? Dói ainda? Dói. Eu não sei o tamanho da ofensa, talvez tenha sido algo terrível. A gente falou aqui de Absalão, que matou Aminon, aí, filho de Davi. Não perdoou. E a falta de perdão, ela faz com que dentro das famílias a gente acabe trazendo uma situação do passado o tempo todo para o presente, para gerar dor e abrir feridas, porque a gente não trata as feridas. No verão de 1996, naquela tarde ensolarada, você esquece, não esquece, não perdoa, não libera. E aí dá a primeira confusão, mas no verão, e volta na mesma conversa o tempo todo, porque nós não estamos buscando entendimento e transformação no Senhor. O perdão não é fácil, mas ele é divino, ele é extraordinário, ele cura, ele muda histórias. Quer ter uma família posicionada no Senhor? Libera perdão. 8º, são só 10, tá? A ausência de uma vida espiritual no lar. Eu achei interessante porque eu só ajustei um pouquinho o texto, mas é a ausência de uma comunhão, uma vida de comunhão, de mesma visão. Então, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Nós devemos ter prática e disciplina, nós devemos ser como Priscila e Áquila, como referência. O 9º é influência externa, amizades ruins e ideologias destrutivas. Eu falei aqui, vou voltar no caso ali de Absalão e Aminon. Aminon tinha um primo, e ele estava apaixonado pela sua meia-irmã, e ele falou assim, foi contar para o primo, ele falou: você parece que está doente, você está magrinho, está perdendo peso, está acontecendo, não consegue comer. Estou apaixonado pela tua mãe. E aí esse primo, brother, falou: cara, vai falar com seu pai, vai resolver de algum jeito. Vamos. O que ele faz? Cara, tem um plano. Vamos inventar aqui uma doença. Você conta uma história para tua irmã te servir lá no quarto e lá você é violento. Escolheu a pessoa certa para conversar, assim ou não? E aí, eu estava até fazendo uma reflexão com a juventude hoje. Primeiro quem são as vozes, o que a gente tem ouvido, o que ele tem levado para dentro de casa? Qual o tipo de visão de mundo que ele está trazendo para dentro de casa? O quanto isso conflita com a palavra do Senhor? A pergunta tipo 2. Que tipo de palavra, que tipo de voz, que tipo de conselho eu levo quando alguém me procura? Décimo, falta de visão clara do propósito familiar, do que é família. Quem já ouviu assim, casais que falam: se não der certo, separa. Vamos fazer um contrato super, hiper, master, pré-nupcial, para deixar todos defendidos aqui numa situação que eventualmente pode acontecer da gente se separar. Está muito na moda isso. Contratos cheios de cláusulas, falando sobre como deve ser um casamento, o que pode fazer, quem lava a louça. Uma maluquice. A tendência de dar errado, se alguém vier falar comigo aqui, eu vou casar e a gente fez isso aqui, eu falei: pelo amor de Deus, não case. Segunda coisa, não me convide para fazer a cerimônia do seu casamento, não vou. Ou você entende o que é casamento, ou vai procurar lá um celebrante em qualquer lugar, vai falar com o juiz de paz, mas não vai falar com o pastor não, porque não é isso que é o casamento. A gente precisa ter uma visão clara de propósito. Quando lá em Gênesis, Deus fala para Adão e Eva, num lugar de delícias, fala assim: dominai, mas frutificai. Há um propósito de Deus de gerar frutos. Esses frutos são filhos,
mas eles também são de intimidade, de relacionamento, de valores, tudo é fruto que a gente deve gerar. E se a gente não tem a mesma visão, se é um julgo desigual, vai dar confusão. A gente precisa ir arrumando isso. A gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter um lugar comum. É a convicção que tinha Josué, quando ele diz assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa temos clareza de proposta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, para encerrar, eu quero fazer uma leitura de Gálatas. Coloca Gálatas 19 direto, o Júlio. Gálatas 19? 5:19, perdão. Até porque nem tem Gálatas 19 na Bíblia. 5:19. Se a gente olhar para as obras da carne, ela está povoada nesses 10 itens que a gente conversou aqui agora. E diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Todos esses aqui está falando de questões sexuais, disfunções sexuais. Aí depois ele entra no segundo grupo, idolatria e feitiçaria. Está falando aqui de uma visão de mundo diferente daquela que a Bíblia nos orienta. E a gente passa a ser permissivo com algumas coisas. Eu acabei de contar aqui da história de Salomão, que influenciado por mulheres que tinham visões diferentes, acabou trazendo uma visão diferente para dentro da casa dele. Obra da carne na vida de Salomão. Manifesta. E era um cara sábio, conforme diz a palavra. E depois ele entra nas questões relacionais. Entra no terceiro bloco. Ele está trazendo inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissessões, heresias, invejas, homicídios. Está tudo relacionado às questões relacionais, aos valores relacionais. Quando a gente permite que as obras da carne se manifestem em nós, que a nossa natureza da semente adâmica, a gente tem esse negócio aí, tem esse lá quando a gente fala em tecnologia, a gente diz que uma aplicação tem drivers, né, para funcionar alguma coisa, uma funcionalidade. A gente tem esses drivers instalados aqui dentro da gente. Eu não sou assim. Você não é mesmo? Tem certeza? A tua natureza diz que você é isso aqui. E depois ele entra no último, que é a parte de vícios ou falta de domínio próprio. E ele diz bebedices e glotonarias e coisas semelhantes a estas. O pior é que essa lista aqui das obras da carne, ela não é exaustiva. Há mais um monte de coisas que poderiam ser listados aqui dentro. Mas ele deixa a gente enxergar 4 grupos, e a gente precisa entender que grupo eu tenho maior dificuldade de lidar. É na minha visão e posicionamento espiritual? É na questão sexual? É na minha questão relacional? Ou é na falta de autocontrole? Aonde eu preciso cuidar? Aonde eu preciso tratar? Eu tenho travado uma briga comigo mesmo em relação a peso. Para honra e glória do Senhor, já perdi 5,5 kg. Sem abrir mão de comer qualquer coisa, mas tendo autocontrole sobre aquilo que eu estou comendo e tendo disciplina em fazer exercício. Não está sendo fácil, está sendo difícil pra caramba. Mas eu vou chegar. Porque eu tenho uma dificuldade. Eu gosto do prato cheio. Eu gosto da fartura, eu gosto da diferença. Eu gosto do tempo de mesa. Eu gosto. Eu gosto do doce, eu gosto do salgado. Mas, de maneira desequilibrada, é a obra da carne agindo na minha vida. A minha idolatria é a comida. E eu tenho procurado entendimento na palavra, para conseguir ter força em Cristo Jesus, para vencer algo. Vai dar certo, vocês são testemunhas. 5,5. 5,5, pastor. Estou até pesando comida no almoço. Mas eu como qualquer coisa. Ontem eu comi cachorro quente aqui. Inclusive, podemos esquentar o cachorro quente? Vocês topam comer cachorro quente hoje? Para o Ministério de Casais? Tava bom, tá? Tem que ver se tem, acho que eu tenho uns motos assim. Mas tem bastante. Tem, né? Dá para fazer uns. Tá quentinho? Então a gente vai ter lá o cachorro quente. Ô, Sal, fala os 4 pontos para mim de novo: espiritual, sexual, Espiritual, sexual, relacional
e vícios aqui, a parte de domínio próprio. São os 4. É importante a gente se conhecer e fazer uma análise assim, aonde eu perco? Porque a gente é atacado nesses 4 pontos, 4 pilares aqui. E eles destroem famílias. Aonde eu perco o jogo? É ali que eu vou precisar atacar. Porque é ali onde o diabo vai me atentar. Na verdade ele vai tentar em todos, mas eu vou perder só naquele que eu não controlo. Aquele que tem maior dificuldade. E é ali que eu preciso buscar no Espírito Santo uma transformação. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. O que ele está dizendo é, não tem uma vida transformada, vai ter um desvio de caráter e não vai viver aquilo que Deus tem para nós. E aí, vamos seguir um pouquinho o texto, só para a gente ver onde está a solução. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E agora, a gente às vezes faz uma confusão sobre o aplicar do fruto do Espírito em nossa vida. Porque dá a sensação de que é um sentimento. Eu estou alegre, eu estou paciente, eu estou bonzinho. E não tem nada a ver com um sentimento, tem a ver com a transformação que o Espírito Santo faz na minha forma de viver as coisas. O pastor Mauro, de maneira muito sábia, chama de caráter de Cristo. E aí ele não é circunstancial, até porque a gente vai conseguir observar se o fruto do Espírito está florescendo em nossa vida no momento em que estiver difícil. Eu consigo ser alegre em meio à tristeza? Eu consigo ser bom em meio à injustiça? Eu consigo ser manso em meio à injustiça? Estou falando de injustiça porque a injustiça é um valor que me dói. E é algo que me tira do contexto. Mas eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter os frutos do Espírito. Eu preciso buscar isso em Cristo Jesus. Eu preciso me aproximar dele para que ele me transforme, para que ele me convença. E eu faço uma vida diferente. Há um plano de Deus para mim e para a sua família. Há diversos elementos e situações que a gente perde o jogo. Mas se a gente entende os valores do plano de Deus para a família, e se a gente exercita no Espírito a transformação do nosso caráter, o resultado disso é uma família conforme o Senhor sonha. E aí, de quem que é a responsabilidade? Falta, pastor? De quem que é a responsabilidade? E para encerrar o nosso mês da família, eu queria pedir para vocês 2 coisas. A primeira é um autoexame. Que o autoexame ele é uma ferramenta poderosa para gerar vida. As mulheres, por exemplo, fazem autoexame, não é? Da mama. É uma forma de identificar algo que está te matando. E você nem sabe que ela está te matando. Mas eu queria convidar vocês a fazer um autoexame frente às obras da carne. Frente aos exemplos que nós demos aqui, para entender aonde tem problemas em casa e eu preciso resolver. Porque o que a gente não pode fazer é levantar um tapete e jogar as coisas para baixo. O que eu não posso fazer é esconder as coisas na garagem. O que eu não posso fazer é deixar para lá. Eu preciso tratar aquilo que hoje é um tumor pequenininho. Mas isso vai crescer e vai gerar um problemão. E aí pode ser muito difícil tratar lá na frente. Então vocês precisam fazer a sua autoavaliação. Talvez fazer aquele grupo que ele funcione super bem. E o segundo, eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Para a gente orar em gratidão pela nossa família. Porque nós podemos dizer que, independente de qualquer coisa, nós estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil chegar aqui, Antônio, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil chegar aqui, Leandro, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil chegar até aqui, né, pastora Lília? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Não está sendo fácil chegar até aqui, né, Ju? Mas até aqui nos ajudou o Senhor.
Não foi fácil chegar até aqui, Salvador. Mas a perto nos ajudou, Senhor. Eu só tenho motivo para agradecer. A murmuração guarda a palavra. Se a murmuração entende a causa, e trate a causa e para de murmurar. Essa resposta só você e Deus entende. Mas há um plano maravilhoso para a família de Cristo aqui na terra. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos, Senhor, toda a nossa gratidão, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, entregamos a nossa vida e a nossa família a Ti, Pai. Nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa trazer em nosso coração esse sentimento pleno, Senhor, de gratidão, ó Pai, por termos uma família linda, imperfeita, Pai, mas que tem entendido, Senhor, o valor da casa, Senhor, e que o Senhor possa nos orientar e nos ensinar, ó Pai, a trazer a nossa reunião familiar, Senhor, a nossa intimidade, ó Pai, centradas em Cristo Jesus, Pai querido. No nome santo de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu os pais perfeitos. O Senhor nos deu as relações extraordinárias, ó Pai. O Senhor nos concedeu, Pai, os melhores filhos, Senhor. E o Senhor nos entregará a sua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu direcionamento, para que nós possamos lidar com tudo isso, com gratidão no coração, com amor aflorado, Senhor, com paciência, com o fruto do teu Espírito, Senhor, florescendo em nossas casas. No nome santo do Senhor, ó Pai, eu abençoo cada uma das famílias representadas aqui neste lugar. Cada uma das famílias, Senhor, da família Vitória, que aqui não está hoje por qualquer outro motivo, e que nós possamos celebrar em Cristo Jesus a sua bondade, o seu cuidado, o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e amanhã, ao longo de toda a jornada e processo, até a volta de Jesus. Amém.